eu falo sempre que a biopedância, né, que é uma balancinha que mede massa muscular, gordura, é só um parâmetro. O que importa é você se olhar no espelho. É você colocar uma roupa que antes não cabia. É você sentir as roupas ficando folgadas. Isso que importa. Ela é casada, católica praticante, corredora de rua e maratonista. Formada em nutrição, também pós-graduada em nutrição clínica e nutrição esportiva. O nome dela é Luana Peçanha. Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre nutrição esportiva, alimentação e suplementação direcionada ao esporte e também à clínica. Então fica com a gente, porque já viu que o assunto aqui vai ser bom demais. Mas antes de começarmos, Luana, a gente precisa pedir para nossa audiência curtir já esse podcast, compartilhar nas redes sociais, manda para aquele amigo que está começando a correr agora, ou a praticar algum esporte, que quer tomar suplementos, está na dúvida de o que comprar, qual comprar, já manda para ele, porque esse podcast aqui vai ajudar bastante. Isso aí. Lu, antes de começarmos a falar sobre esses assuntos de suplemento, esportes, conta pra gente, como que você chegou na nutrição esportiva? É uma história um pouquinho longa. Tudo bem, vamos lá. Primeiro eu comecei a correr porque eu queria emagrecer, com grande parte das pessoas. Acredito que sim, né? Procura a corrida para poder emagrecer. Só que eu comecei a correr e fui procurar profissionais da área naquela época aqui na região. E eu não encontrava alguém que conseguisse me entender. Porque eu emagreci muito rápido, perdi 14 quilos. Com a corrida? Com a corrida. Sem ajuda profissional? Sem ajuda. Nossa, que é muita coisa. Só que eu tava emagrecendo muito. Então eu não queria emagrecer mais. Aí eu não conseguia alguém que entendesse do esporte e colocasse a alimentação e suplementação voltado para a corrida, para que eu não perdesse para essa necessidade, né? Isso, tanta massa muscular. Só que naquela época eu já fazia musculação e fazia corrida. Só que o emagrecimento veio muito rápido. Eu tinha menos de 40 anos. Eu tinha menos de 30. Então, foi muito rápido. Depois disso, eu verifiquei que, como não tinha na região e eu gostava muito da área, eu fui estudar nutrição. Logo que eu entrei na faculdade, eu já me quis fazer mesmo para a área esportiva. Direcionada esportiva. Só que ali, primeiro, você entende como o corpo funciona, para depois estudar ele doente, para depois chegar na área esportiva. Então, eu fui estudar porque foi uma necessidade minha. E agora eu atendo vários corredores aqui da região. E olha como que é as coisas, né? Você chegou aqui, então, porque você se viu na situação que você precisava ser ajudada. Sim. E hoje você ajuda pessoas que estavam naquela situação que você se encontrava. Isso. Inclusive, as suplementações voltado para a corrida, agora que tem um boom da suplementação. Eletrólitos, alguns carboidratos. Naquela época não existia tanta eletrólitos. Informação assim, né? Nada. Ninguém sabia a importância de se tomar um repositor hidroeletrolítico. Hoje todo mundo fala, mas antigamente muitos corredores usavam pedrinha de sal, mascava sal para poder correr, e até pouco tempo atrás também o gel em sachê, porque também não tinha gel. Sim. Eles corriam com um pedaço de rapadura na mão. Para poder equilibrar ali, porque eu acredito que é um esporte que exige muito do corpo, né? Sim. Por exemplo, eu corria 5, 8 quilômetros sem nada. Nem usar nenhum pré, nenhum intra, nenhum pós. Meu Deus. Então, eu perdi muita massa muscular. Muita. Eu emagreci muito rápido. Que não é legal. Não é legal. De uma forma assim, muito rápida. Não é legal. Porque eu não usava nada. Eu também não sabia não sabia o que tinha que usar e ninguém me explicava porque não tinha na região alguém que falasse sobre. Então, por isso eu fui estudar. Nossa, que incrível, né? E hoje você tá aí nesse propósito, né? Que eu acredito que é o que realmente te destaca, muitas das vezes, de outros profissionais, até mesmo dessa área, porque você é a sua persona, né? A pessoa que realmente precisava desse profissional na área e não encontrou. E hoje você tá aqui conversando com a gente para tirar nossas dúvidas, que eu tô cheia de dúvida aqui, ó. Já anotei tudo, isso aqui já é um convite para você que tá aí do outro lado da telinha. Pega a sua caneta, seu papel, para você conseguir tirar suas dúvidas aqui hoje, porque a gente vai falar sobre muita coisa, tirar alguns mitos, desvendar algumas verdades que estão ocultas aí, né, no mercado. Mas vamos lá. Você acredita, antes de a gente começar, que a pessoa praticar um esporte é fundamental hoje? Sim. Muitos sims, vários sims. Infinitos sims. Sim. Principalmente musculação.
Principalmente. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa muscular. A partir dos 30 anos, a gente vai perdendo. Todo ano vai perdendo um pouco. Se você não faz nenhum tipo de musculação, fortalecimento, se você não usa, atrofia. Sim. Por isso que vários idosos vêm perdendo massa muscular, ficando sarcopênicos, porque ficam sentados em casa, vendo TV, tá no sofá, levanta do sofá para a cama, da cama para o sofá e não faz nenhum exercício físico. Então, é essencial. Quer ter uma velhice saudável? Quer ser uma pessoa saudável? Você planta hoje para você colher lá na frente. Sim. E muitas das vezes eu conheço pessoas que falam assim, mas eu não gosto de musculação. Gente, como a Luana acabou de falar, é uma necessidade que você vai precisar amanhã, lá no futuro, né? Porque sem massa muscular no nosso corpo, é a questão das quedas, certo? Eu tenho isso lá na minha casa. Olha aí, conta pra gente. Meu sogro, ele tava ficando sarcopênico, tava. Porque eu vi quando ele foi tentar levantar do sofá, ele tentou 3 vezes. Aí eu já vi que tinha algo de errado. Eu falei, olha, com meu marido, compra lá um saquinho de elásticos, porque eu vou ajudar seu pai, ele vai ficar bem. Trouxe os elásticos, fui lá no YouTube, peguei um profissional que lida com idosos e usa o elástico para fazer fortalecimento. Vi todos os exercícios, fui lá na casa dele e ensinei a ele. Falei, ó, você vai fazer dia sim, dia não. Eu levei o whey protein, porque ele é diabético, eu também faço a dieta dele. Levei o whey protein e falei, todo dia à tarde o senhor vai tomar uma vitamina de whey protein. E o senhor vai fazer esses exercícios. É fácil, sentadinho na cadeira. Ele nem levanta. Aí agora eu já botei um agachamento para ele. Igualzinho que tá no vídeo do profissional, porque eu não sou profissional de educação física. Só quem pode passar é o profissional. Então, verifiquei lá o profissional que faz, passei os exercícios. Agora, ele, em menos de uma tentativa, ele levanta do sofá. Ele tá mais forte. Você põe a mão no braço, ele tá mais fortinho. A panturrilha, que é uma medida pra gente, nutricionista, que vai verificar a massa muscular dos idosos, a dele tava bem murchinha. Agora já tá crescendo. Sim. Com pouca coisa que ele tá fazendo. Hábitos, né? Hábitos que fazem diferença. Hábitos na alimentação, Sim. hábitos em praticar um esporte. E por que você acha que hoje, até que isso me explica, a gente sai de um contexto onde o esporte ele não é tão visto assim pelas pessoas, para uma realidade hoje que as pessoas já começaram a ver o esporte, a praticar uma atividade física com olhos diferentes. Você acha que tem alguma influência sobre isso? Questão de comportamento da sociedade, questão de visibilidade, lifestyle, que hoje é aquela coisa de vida saudável, de comer bem. Você acha que tudo isso influencia a essa geração? Sim, influencia, porque hoje a gente tem internet. Eu sou da época que não existia internet. Entendi. Revelou um pouquinho da idade, mas eu disfarça. sou da época que não existia internet. Hoje temos internet, temos redes sociais, temos pessoas, influencers, né, que são bons, excelentes, que falam sobre saúde, sobre alimentação, sobre esporte. É por isso que a gente tem que filtrar um pouquinho e ver realmente que a gente tem que seguir. Sim. Então, eles mostram o lado bom. A gente também observa, começa a olhar as pessoas que estão praticando exercício. Eu sei que é bem desafiador para uma mãe ou para uma pessoa que sai às 6 da manhã para trabalhar e volta só à noite para fazer alguma coisa por ela. Só que eu também Sem força, né? Sim, eu já passei por isso. E às vezes eu sei que é bem desafiador também tirar 10 minutinhos para você fazer algo por você. Só que se a pessoa não consegue chegar a uma academia, às vezes também pelo valor, existem vários, mas imensos, muitos vídeos no YouTube de profissionais ensinando a fazer com o próprio peso do corpo. Sim. Então, que é o tal da calistenia, né? Isso? Tem várias outras pessoas que fazem exercício sentando na cadeira, levantando, usa o peso do corpo, às vezes faz o pezinho com garrafa PET de 500 ml. Bota água ali dentro pra ficar mais pesadinho. Areia. Eu fiz muito isso na pandemia. Então, tem como tirar um pouquinho do tempo. Um pouquinho. Sei que é desafiador, mas dá pra fazer. Tá? Sim. E por conta da internet, a visibilidade que está tendo o esporte, principalmente também a corrida,
Muitas pessoas estão se vendo nesse mundo da corrida. E os benefícios também, né, Lu? Porque, é como a gente falou, a gente sai de um contexto onde não tinha tanta informação assim, onde não mostrava tantos benefícios, para uma realidade onde a sociedade está começando a acordar para essa questão de praticar um esporte, de ter uma vida mais saudável. É claro que ainda tem aquelas pessoas que são relutantes, que não querem entender que isso é um processo que vai nos ajudar. É benefício próprio, tanto meu, quanto seu, quanto da sociedade em si. Isso. Ter uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, praticar ali esporte. Muitas pessoas não sabem o que é VO2, tá? O que é VO2, Lu? Me explica. VO2 é, como que eu vou dizer? É quando a gente consegue pegar o ar, transformar em energia. Quanto maior o VO2, melhor é seu batimento cardíaco. Entendi. Por exemplo, eu sou corredora. Então, eu tenho aqui um relógio que ele consegue medir meus batimentos cardíacos. E à noite também, quando eu banho para dormir, eu consigo mensurar se eu tive uma boa noite de sono. Então, teve vezes à noite que o relógio apitou, porque o meu batimento cardíaco estava abaixo de 50, estava 40. Que bem isso? Lentinho. Bem lento. Por quê? Porque eu corro. Então, o meu coração, ele já é adaptado para isso. Então, quanto mais eu fizer exercício físico, mais meu coração vai ser trabalhado. Mais o meu músculo cardíaco vai ser trabalhado. Menos possibilidades de problemas cardíacos eu terei. Porque o meu VO2 é alto. Entendeu? Sim. Então, isso é muito importante para os idosos. Isso é muito importante para as pessoas. Então, eu sei que também que está havendo várias pessoas com problemas, né? Infartando em corrida. A gente vem passando por isso. Mas é interessante que as pessoas, antes de praticar um esporte, procure um cardiologista. Faça o teste da esteira. Verifique se não tem nada. Mesmo, vou te dar o meu exemplo. Eu não tendo nada, nenhum problema cardíaco, todo ano eu vou no cardiologista. Sim, que é importante, né? Todo ano. Fazer essa avaliação. E o que você tá falando aqui, eu vou até anotar, porque são tantos tópicos que você falou que vai pipocando aqui na minha cabeça. Por exemplo, essa questão que você falou, que cada vez mais a gente consegue perceber o surgimento de notícias de pessoas tendo mal súbito, por exemplo. Uma jovem recentemente, eu não me lembro agora em qual estado, em qual local, só sei que foi notícia. Ela estava ali na academia, fez uma série de musculação, e aí ela sentou, teve mal súbito, caiu e morreu. Tem que tomar muito cuidado, porque corrida, o coração bate forte. Musculação, geralmente as pessoas utilizam pré-treino. O que é isso? Para mim, na corrida, pré-treino é alimentação. É o que você come antes de você treinar. Não é os pozinhos mágicos. Então, na academia, as pessoas utilizam muito do pré-treino, que são os pozinhos, que é cafeína, taurina. Então, se você tomar um pré-treino com a cafeína muito, muito elevada, seu coração você vai sentir pulsar aqui no pescoço. E muito, muito rápido. E você não consegue controlar isso. Eu tô lembrando, ela tá falando aqui, eu tô lembrando de um caso que aconteceu comigo. Porque assim, gente, eu tenho o hábito de malhar, de ir pra uma academia por muitos anos. Mas eu nunca fui tão constante. Tipo assim, sabe? Aquela coisa que falta pra virar a chavinha, de você entender que aquilo é um hábito que tem que ser feito todos os dias. Mas enfim, teve uma vez que eu comprei um pré-treino. Sem indicação nenhuma. Indicação dos amigos. Alô, amigos! Indicação dos amigos. Comprei, tomei esse pré-treino. Fui pra academia. Eu tomava, né, tipo, meia hora antes de treinar. Menina, quando eu cheguei na academia, eu tô vendo um negócio diferente. Formigando o corpo todinho. Então, aqui, assim, fui sentir ter uma coisa diferente. Eu não sou assim. Lu, eu não parava. Eu fazia o negócio, fazia a série ali, parava e tava assim, ó, coçando. E eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? E quando eu fui ver, depois que eu fui lembrar, que eu falei assim, cara, é o que eu tomei, o pré-treino. Porque ontem eu não tava assim. Como é que agora, do nada, essa disposição, coração acelerado, formigando. Mas é isso. O seu pré-treino, com certeza, tem beta-alanina. O que a beta-alanina faz na gente? Dá parestesia. O corpo começa a penicar e coçar. Parece estar espetando o corpo inteiro. Você começa a coçar aquilo. Aquilo é como se servisse como tamponamento. O que é isso? Explica. Vamos lá, você está fazendo exercício físico, vamos fazer de conta que você está fazendo bíceps. Você está fazendo. Chega um ponto que o seu músculo cansa. Começa a produzir muito ácido lactato. E aquilo começa a doer. Seu músculo parece que está sem força. O que a beta-alanina faz? Faz como se fosse um tamponamento para
como se fosse Pra não sentir. um meio base. Um meio base entendi. ali no ácido. Entendi. Entendeu? Aí você consegue fazer mais. A creatina, o que a creatina faz? Te dá mais ATP. Ela retém água dentro do músculo, te dá mais ATP. A ATP é a moeda de troca de energia. É energia. É o que a força ali. É o que a glicose faz também. Que a gente transforma a glicose em ATP. Então, a creatina, ela fornece mais. Tipo assim, tá faltando um gás. A creatina te deixa você fazer mais exercício. Os dois trabalham em conjunto. Mas voltando ao seu pré-treino, com certeza tem cafeína. A gente tem que tomar muito cuidado com doses altas de cafeína, porque pode sentir muito do coração, problema cardíaco. Sim. Pode parar no hospital para poder tomar algum soro, alguma medicação, porque é perigoso. Gente, mas o grande problema aqui, tá? Não é o suplemento em si, Não. mas é a falta de percepção sua, nossa, de entender que tem que ir primeiro num profissional, pra Sim. você ver se você tá precisando fazer alguma coisa antes, se você pode ter contato com esses tipos de suplemento. Então, assim, não é que o problema tá no suplemento, o problema tá na nossa negligência com o nosso corpo. De primeiro, antes, procurar um profissional pra isso. Uma outra coisa que eu anotei aqui é que como o hábito certo tem o poder, como você falou do seu sogro, certo? Tem o poder de tirar você de um estado, às vezes, ruim, às vezes não, um estado ruim, né? De sedentarismo, de falta de músculo, de ânimo, de vontade, para um ponto onde você tá ali vendo já os primeiros resultados, porque a gente pode até falar assim, mas eu não vejo o resultado. Como assim, gente? Vê. Olha, eu atendo também emagrecimento. Então, eu falo sempre que a biopedância, né, que é uma balancinha que Sim. mede massa muscular, gordura, é só um parâmetro. O que importa é você se olhar no espelho. É você colocar uma roupa que antes não cabia. É você sentir as roupas ficando folgadas. Isso que importa. Quando a pessoa começa a ver, olhar aquilo, ver que está emagrecendo, ela começa a engajar mais no hábito. Sim. Então, eu preciso fazer isto, porque lá na frente eu vou conseguir o meu objetivo. Para o emagrecimento é um pouco desafiador, porque a gente trabalha com déficit calórico. Tem que comer menos, gastar mais. Se eu falo isso para um corredor, que é uma pessoa disciplinada, se você conhece um corredor que tem um objetivo, eu quero fazer uma maratona, você vai ver como que a pessoa, ela obedece. Obedece o horário de dormir, obedece o que vai comer, os treinos todinhos, porque se ela não fizer, ela não consegue correr a maratona. Então, se você trabalha com algum atleta, eles obedecem, eles criam um hábito. E a partir daquele momento, você nem precisa falar muita coisa. É só obedecer. Sim, e isso que a gente tá falando é tão importante que às vezes você tá em casa, nos assistindo, ouvindo falar sobre a questão da importância de ter uma boa alimentação, de praticar um esporte, mas você tá aí falando assim, eu sou idoso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Cara, às vezes é uma coisinha que um acordar cedo, um dormir mais cedo, um jantar mais cedo, né? Ou até mesmo, ao invés de ir na padaria de carro, vai andando, né? Então, assim, são hábitos que você vai construindo na sua rotina, que quando você perceber, você já tá mais ativa. A minha sogra fala que se ela voltasse anos atrás, ela tinha me obedecido. Meu sogro já obedece. Então, tudo que eu falo pra ele fazer, ele faz. Os filhos falam, ele não faz, não. Mas se eu falar, ele faz. Aí eu falei, agora o senhor pega a cadeira, pega no sol de manhãzinha, bem cedinho, só faz exercício lá na cadeirinha no sol. Porque o sol da manhã é bom para aumentar a vitamina D. Sim. Isso é clarinho, isso eu preciso tomar. Não é para você ficar dentro de casa. Então, eu gosto muito de trabalhar com idosos, porque eles são obedientes. Eles são relutantes, mas eles obedecem. Eles vão fazendo. Às vezes, a gente, jovem... A gente não sou jovem, não. Mas, sim, para com isso. Mas os jovens são relutantes. Por quê? Se lá atrás, com meus 15, 16, eu já ficasse dentro de uma academia, já tivesse o hábito de estar pelo menos 3 vezes na semana dentro de uma academia, hoje estaria totalmente diferente de todo mundo. Eu hoje tenho o hábito. Eu tenho que ir para academia, porque para mim aquilo ali é pagar boleto. Eu já coloquei na minha cabeça que é um boleto. Por quê? Se eu não fizer hoje, lá na frente eu não quero que meu filho empurre uma cadeira de roda. Sim. Lá na frente eu não quero ajuda para poder ir no banheiro. Não quero. Então, hoje, eu estou pagando todos os boletos em dia para que lá na frente eu não precise de ajuda. Mas os idosos, hoje, eles conseguem. Eu já atendi uma senhorinha de 91 anos
que eu só pedi para ela varrer a frente da casa dela. Olha aí, A única atividade coisa. simples. A única coisa que eu pedi, tem uma cuidadora dela, eu falei, dá a vassoura na mão dela, pede para ela só varrer aqui na frente. Fiz a biopedância dela. Aí, um mês depois, eu voltei e fiz de novo. Ela tava com massa muscular, porque ela começou a varrer a frente da casa dela. Uma atividade laborativa que ela fazia antes, mas deixou de fazer por conta da idade e que as pessoas não deixavam ela fazer, que era varrer a frente da casa. E isso, às vezes, é o que pega muito para muitos idosos, né, que estão provavelmente nos assistindo, você conhece, que é você tirar a autonomia deles em algumas tarefas. É claro que a gente entende que tem algumas que já se tornam perigosas e tal, mas tem outras, eu tenho minha avó tem 96 anos, gente, e ela faz tudo, Lu. Que bom. Ela faz comida, ela lava a louça, ela lava a roupa e não gosta que ninguém faz nada por ela. Mas como pela idade, 96 anos, às vezes ela deixa a boca do fogão ligado, gás escapando. Então sempre tem que ter alguém ali pra estar acompanhando. Mas se eu tiro isso dela, se eu tiro essa autonomia dela na casa dela, ela adoece, gente. Sim. Por isso que muitas vezes os idosos, quando se aposentam, eles adoecem. Sim. Já percebeu? Sim. Grande parte dos idosos, eles adoecem. Ficam desgostosos da vida, já fica ali, sabe, aquela Fica sentado. Sim. Eles sentam e ficam sentados. É do sofá pra cama, cama pro sofá. Eles não fazem mais nada. Não vão na padaria andando, perde nesse hábito de andar no bairro, até por conta de violência ou com medo de queda. Mas eles perdem. Então, é interessante botar os idosos para fazer exercício, atividade. Não ficar parado. Eu creio que na terceira idade ainda tem alguma atividade lá que eu já Acho que tem sim. Tem um profissional lá que ajuda os idosos, faz exercício com os idosos. Sim. Em várias academias. E a outra avó também, ela faz ginástica dentro da piscina. Hidroginástica. Tudo pela prefeitura. Não sei em qual lugar, mas ela faz. Tem agora essas Vila Olímpicas que tem profissionais lá. Sim. O meu exemplo de exercício físico é a minha avó de 81 anos. Porque desde que eu me entendo por gente, ela faz ginástica. Então, quando eu era pequena, ela fazia o quê? Botava um maiô, uma polaina, ligava a televisão e ficava fazendo os exercícios dela com a mãozinha. Isso eu pequena, eu lembro da minha avó fazendo isso. Depois ela começou a ir fazer musculação. Minha avó ia fazer musculação. E eu olhava. Falei, gente, vovó faz. E até hoje, vovó caminha. Tem também uns casos famosos na internet de uma senhorinha, eu não vou lembrar o nome dela, eu nunca lembro. Tem Dona Creuza, eu acho que corre. Que ela é cristã também. Sim! De óculos, cabelinho branquinho, correndo, filmando assim. Correndo. Tem essa que corre. Tem uma que faz a musculação mesmo. CrossFit? Eu vi. Isso. Tem uma daqui de Campos também. Tem. Que ela tava até fazendo um podcast. Eu acho que é Mônica alguma Isso. coisa. E ela tem hábitos saudáveis. Eu tava vendo um vídeo dela, ela falou assim, olha, eu não bebo mais. Eu levo lá um suplementozinho, tomo lá e tranquila. E tipo assim, tudo por causa de um bom hábito. Sim. Tudo por causa de uma escolha, porque ter bons hábitos é uma escolha, galera. Uma escolha que você faz hoje. Às vezes você quer ali comer uma pizza inteira. Jovens, né? Às vezes é uma dona de casa que quer chegar por causa da correria do dia a dia, mas não quer se dar, né? 10 minutinhos pra poder fazer uma atividade física. Mas tá vendo a novelinha, a gente vê a novela, bota uma bicicletinha, bota às vezes alguma outra coisa pra você fazer, um exercício. Tem um monte. Vídeo no YouTube. Não é, Lu? Gente, tem os aplicativos também gratuitos que faz exercício em casa. Tem que vários. Ajuda muito. Vários. Lu, eu não quero perder nada que você tá falando. Vamos voltar a falar dos suplementos? Bora. Todo mundo pode tomar creatina? Nem todo mundo. Porque uma coisa que eu faço, também falando de cafeína, eu não prescrevo cafeína para os meus pacientes, não prescrevo. E só coloco quando é necessário em alguns tipos de corrida, né? E eu não passo para poder ir para academia. Não passo. Ela vai usar o gel que tem a cafeína para ajudar na corrida. Ponto. O corpo não está adaptado à cafeína, ela vai usar e vai sentir o poder da cafeína realmente na corrida. Porque corredor não pode ficar usando muita cafeína porque vai aumentar o batimento cardíaco. E a gente correndo tem que fazer o quê? Controlar o batimento cardíaco. Sim. Então, uma coisa vai competir com a outra. Suplementos, eu não passo de início, só se for necessário. Por quê? Não adianta você comer pizza, comer hambúrguer, comer salgadinho, não almoçar direito, não comer uma salada no almoço e tomar suplemento. Vai fazer o quê? É milagre, né? Milagroso.
Milagroso. Aí, às vezes, a pessoa gasta rios de dinheiro com suplemento. Olha como que é a história. Vou pegar você agora, hein? Gasta rios de dinheiro com suplemento. Não tem uma alimentação saudável. Aí, chega no final da história, sabe o que você diz? Sabe o que eu digo? Gente, mas isso aqui não funciona. Gastei meu dinheiro à toa. Mas como, gente? Vamos lá, Lu. Um prato ideal pro almoço. Como é que ele tem que ser dividido? Arroz, feijão. Sempre arroz, Gosto feijão. muito. Salada, metade do prato com salada e legumes, arroz, feijão e carne. Por quê? Eu já percebi que grande parte das pessoas, principalmente nós mulheres, comemos poucas carnes. Pouca carne, pouca quantidade de carne. Então, quando eu vejo mulher botando no prato, às vezes ela exagera um pouquinho no arroz e feijão, reduz a salada, reduz o legume, um pouquinho de nada de carne. E a carne é a proteína. E a proteína é o que dá os músculos, é isso? É o que ajuda na regeneração muscular. Ok. E já o feijão e arroz, eles estão mais na categoria de carboidratos. Isso, e são complementos. Tô sabendo, hein? Tô sabendo. Um complementa o outro. Entendi. E um café da manhã legal? Ai, gente, ovo. Ovo. Ovo é barato. Frito não. Mexidinho ali. Pode fritar um cadinho. Pode fritar. Se as pessoas quiserem uma geminha mole, adoro. Bota um pouquinho de manteiga na frigideira antiaderente. Coloca lá uns 2 ovinhos inteiros, nada de ficar arrancando a gema das coisas. Gente, coloca tempero, por favor. É outra coisa, dá uma outra cara no ovo, Sabe gente. por quê? A gente, brigou tanto, fez tanta guerra por causa de tempero e ninguém usa o tempero. Usem tempero. Um ovinho com tempero, um pãozinho integral. Pão francês é o vilão da história ou não é? Nunca foi. Gente, Nunca foi. Tá vendo aí? Nunca foi, gente, faz isso não. São só 3 ingredientes, trigo, fermento e água. Ele não é vilão. Nunca foi. Tira o miolo ou não tira o miolo? Eu não tiro. Assim, eu boto pão pesado quando a dieta é realmente para performance. Aí, às vezes, o que eu falo? Gente, olha, quer emagrecer? Pega o pão francês, parte no meio, usa a primeira banda no café da manhã, cheio de ovo dentro, um cafezinho, fruta, muita fruta, e à tarde você come outro pedaço do pão. Dividiu ali. Dividiu, você bota um queijo, entendeu? Aí você come menos carboidrato. E para fechar, a janta? Maravilhoso, adoro janta, gente. Se você está em fase de emagrecimento, não é ideal exagerar em carboidratos na janta. Mas, se você gosta de treinar em jejum no outro dia, muita gente faz musculação no outro dia. Eu gosto de jejum para musculação. Corre no outro dia. Então, a janta tem que ter carboidrato. Porque ali é o seu pré-treino. Ali, a janta é o seu pré-treino. Porque você vai digerir, vai concentrar o glicogênio muscular nos músculos e vai ter o que gastar no outro dia. Sim. Entendeu? E no meio desse cardápio, eu posso incluir ali um whey, uma batida de whey? Deve. Como eu falo, a gente come pouca proteína. Mas também não liga muito para as coisas que são naturais. Tipo fruta. Então, o whey, uma vitamina, ou whey colocando na fruta, ou no iogurte. Sim. É muito bom. Ou fazer uma massinha de whey, botar em cima de um bolozinho integral de banana. Sim. Pode comer. E essa questão que você falou sobre as frutas, né? Às vezes eu até entendo e vivo isso. A correria ali do dia a dia. Poxa, tira um dia da semana, prepara a sua comida da semana, pelo menos seus lanches, né? Deixa ali cada potinho, uma frutinha já picada, porque isso já vai facilitar muito. Muito, gente. Gente, tem uns potinhos herméticos que você coloca, ele não vai sair. Ou, às vezes, a lancheirinha térmica que você pode colocar. Eu sempre frequento o supermercado e vou naquelas partes que tá tudo picadinho, porque, às vezes, eu realmente não tenho tempo. Gente, R$2. Eu vou falar de novo. R$2 você faz uma salada. R$2. Se você, às vezes, for comprar uma banana, ela vai sair centavos. Sim, se você for contar ali. Uma banana sai centavos. Então, assim, eu sei que tá tudo assim com valor exorbitante, mas a gente consegue. Se você comprar produtos que estão na época, frutas, legumes que estão na época, estão em promoção. Abacaxi mesmo. Hoje meu marido comprou um abacaxi por R$2,49. Ele comprou uns 4, 5. Aí o que eu vou fazer? Se eu deixar ali na cesta, né, pode correr o risco de estragar. Eu faço o quê? Pico tudo. Congelo. Aí vai virar um suco, depois eu posso depois colocar no processador com um whey pra virar tipo um sorvetinho, fica uma delícia. Um doce, entendeu? Então assim, é a questão do hábito, mais uma vez, e a gente vai vendo que é possível se alimentar bem. E essas frutas,
E essa alimentação, as frutas em si, a gente sabendo escolher a junção delas, elas rendem. Porque às vezes você pica ali um abacaxi, depois pica ali uma maçã, um kiwi, aí faz uma combinação de uma com a outra, aquela que parecia ser só uma fruta virou uma saladinha boa. Se você pelo menos juntar 3 frutas que estão na época, faz uma salada de fruta. Sim. Aí coloca uma granola, porque reduz a absorção da glicose. Tá ótimo. Se você botar uma colherzinha de leite em pó também fica maravilhoso. Você bota proteína. Sim. Ou, porque às vezes nem todo mundo tem whey protein. Usa o leite em pó. E aqui em Campos, as pessoas ainda acho que não perceberam, ou poucas pessoas. Porque, por exemplo, eu corro na Arthur Bernardes. Eu posso sair com a sacola de casa, eu volto cheia de fruta. Porque eu acho amora, eu acho acerola, eu acho pelo manga. caminho, né? Manga. Indo pra Goitacazes tem um pé de acerola cheio. Ai, eu amo acerola, gente. Eu saio dali com os bolsos cheios de acerola. Então, sai catando tudo. aqui em Campos, você consegue catar fruta na rua. É verdade. E às vezes a gente tem em casa e nem liga. É verdade. Nem liga pro pé de limão que tá na sua casa. Sim, sim. E tudo isso, quando chegar, como você falou, não é comer pela Júlia de hoje, mas é comer pela Júlia do amanhã. Sim. A disposição, a energia. E, cara, é tão, sabe, satisfatório. O seu corpo reage imediatamente quando você tá ali naquela busca por uma vida mais saudável. Quando você... Gente, quando eu vou pra academia, que eu acordo no meu horário, que eu sinto bem, que eu falo assim, caraca, eu acordei no horário que eu queria. Vou pra academia quando não tem quase ninguém na rua, os passarinhos. Ai, que delícia. Aí eu vou, faço ali na calma. Aí eu volto, tomo aquele banho, tomo aquele café, aquele pãozinho com ovo. O dia rende. Cara, é outra coisa, é outra disposição. É totalmente diferente quando você acorda na correria, atrasada, criança indo pra escola, e aquele alvoroço já da rua, gente te ligando, vizinho gritando. Já acorda, já naquele sentimento de parece que já tá atrasada. Sim. Entendeu? E pessoas, façam exercício físico. Façam, por favor. Por exemplo, tem dias que eu trabalho o dia inteiro. Aí, quando eu chego a casa, umas 6:30, eu sento. Eu queria ficar, tipo, inerte, olhando pro nada. Aí eu vou lá, boto a minha roupa, sento de novo no sofá. Aí eu falo assim, não, tem que ir. Quando eu vou pra academia, mesmo cansada, eu volto outra pessoa. Volta. Eu durmo melhor. Eu durmo totalmente melhor. Vou falar pra você, só o fato de eu chegar em casa, botar o pé na academia, eu já venci. Eu já venci a questão de procrastinar, eu já venci a questão de, poxa, por que eu não fiquei... Não, eu tô lá, vou lá. Aí chego lá, vou pra uma esteira, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque é o fato de você ter a responsabilidade consigo mesmo, né? Deixa eu só voltar aqui pra uma outra coisa. A questão do suplemento. Teria algum suplemento que você enxerga que é um ouro, mas quase ninguém usa? Tipo assim, quase ninguém dá bola pra esse suplemento? Whey protein. É? Os suplementos que eu mais prescrevo é beta-alanina, creatina e whey protein. O whey protein principalmente, porque ele é muito versátil. Muito versátil. E a gente não liga pro whey protein. Porque, por exemplo, o whey protein é o soro do leite. E ali tem BCAA. Então, não tem necessidade de você comprar um pote de BCAA. Você já tem no whey. Se você tomar o whey protein antes de dormir, você vai absorver os aminoácidos, vai te ajudar, você vai ter uma boa noite de sono. O whey protein, a pessoa diabética pode usar. Olha que legal. Única doença que não é interessante fazer uso é pessoas que têm problemas renais. Porque não pode ficar ingerindo muita proteína. É uma dieta bem restritiva. Mas o restante das outras pessoas, né? Ela pode consumir whey protein. É interessante. Então, é só também avaliar se a pessoa come direito. Se ela come salada, come legume, come carne, aí ela usa o suplemento. E deixa eu te perguntar, por exemplo, a pessoa é diabética. E a gente sabe que as pessoas que têm essa doença, elas precisam levar uma vida diferenciada. Sim. Esporte. Alimentação. Sono, tudo isso influencia. Porque além da doença, tem vários níveis, né? Tem a emocional, tem... A minha mãe, por exemplo, ela tem a diabetes emocional. E aí a vida dela é uma correria, é uma loucura. Eu falo com ela, minha filha, pelo amor de Deus, me ajuda. Né? Ao idoso teimoso. Me ajuda. Come direito. Ai, hoje só deu tempo pra comer um salgado. Não, salgado não. Briga com ela pra mim, briga. Não, gente, vende salada no supermercado. Briga com ela, por favor. Pote. Vende salada no pote. E é nisso. E aí entra a questão, como explicar
essa teimosia que insiste em estar dentro da gente, mesmo a gente sabendo que não faz bem. Ó, já passou por vários problemas de... Hoje em dia ela toma... insulina. E é tipo assim, todo dia, como se fosse água. Eu já tô cansada. Isso aqui é pra você. Eu tô cansada, entendeu? Porque eu sei que, assim como ela, vários outros idosos também, ou pessoas assim. E a gente fala, pelo amor de Deus, pratica uma caminhada. Ah, mas eu não tenho tempo. Come direito, faz a marmitinha. Ah, mas eu não consigo. O que você falaria, doutora? Por favor. Olha, eu vou dar um exemplo pra ela. Para ela não chegar nesse nível. Vou dar um exemplo para ela não chegar nesse nível. Conta para ela e para todo mundo que tá aí. Geralmente, a pessoa quando tem diabetes e é descontrolada, a glicose ela sai na urina. Quem filtra o nosso sangue é o rim, né? E se a glicose está passando ali, saindo na urina, o que está acontecendo com a função renal? Está sendo prejudicada. E se várias moléculas de glicose estão saindo porque ela não está controlando, né? Com o medicamento, ela vai danificar o rim. Ela vai precisar fazer hemodiálise. E se não cuidar, ela vai perder o rim. Olha aí. Por que eu tô te falando isso? Hoje eu atendi uma senhorinha que ela tá com o rim esquerdo atrofiado porque ela não cuidou da glicose dela. Ela é diabética, hipertensa, ela tá com problema renal. O outro rim já tá começando, dando indícios de parar também. E é muito difícil, cara. A gente fala. É como se fosse aqui também do outro lado. Tá vendo toda a importância de ter um esporte, de praticar uma atividade física, de comer bem. E ainda assim, a gente sabe que existem pessoas que estão indo do outro lado, revirando o olhinho e falando assim, da onde? Eu não tenho tempo pra isso. A diabetes cega. Você quer uma coisa pior do mundo e você não enxergar? Você não vê o pôr do sol, não vê o rosto do seu filho, não vê o rosto do seu neto, não conseguir observar as pessoas crescendo, não só conseguir ouvir, porque a diabetes cega perde membros, porque a glicose ela impede a circulação ali. Você já ouviu falar do pé diabético, né? Sim. Não pode machucar de jeito nenhum. Não. Porque impede a circulação ali nos membros inferiores. Então, não é interessante. Ela tem que tomar muito, mas muito cuidado. Porque, geralmente, as pessoas não se cuidam porque elas pensam nelas. Mas quando elas começam a pensar no outro, elas começam a se cuidar. Quando assim, eu vou ficar doente, quem vai cuidar de mim? Minha filha? Eu vou dar trabalho? Nossa, eu vou dar um trabalho à minha filha? Será que eu vou ter que ficar acamada? Aí, muita gente vai ter que cuidar de mim, eu não quero ter esse trabalho. Aí começa a se cuidar, porque ela vai pensar no outro. Sim. Porque geralmente a gente não pensa no outro. A gente pensa mais assim, comigo, tudo bem, vou ficar doente, tudo bem, porque eu me cuido. Mas quando a gente começa a precisar de cuidados de outra pessoa, filhos, por exemplo, a gente começa a se culpar. De ser dependente, né? De depender de alguém. A gente começa a se culpar e diz, não, vou me cuidar porque eu não quero dar trabalho. Mãe, vou mandar o seu contato pra Luana, ela vai puxar na sua orelha. Eu puxo mesmo. Puxa mesmo. Lu, mas aqui, a gente sabe que ter esse hábito e ter essa constância é difícil, tá, gente? Agora, realmente, trazendo aqui uma sinceridade. Não é fácil. Mas precisa fazer, tá? E a gente sabe que tem várias classes. Idosos, crianças, gestantes, adultos. Nem tudo é pra todo mundo, né? E aí, assim, às vezes é um momento de unir a família, né? Numa atividade que dá pra englobar todo mundo, a criança, pra tirar a criança do celular. Sim. Às vezes o vovô que tá sentado na cadeira, que já não consegue mais ter aquele ânimo, mas conseguir levar pra uma atividade, a mãe, o pai, pra que todos consigam se movimentar, né? Gente, faça um piquenique na UENF. Aí, olha, que ideia boa. Faça um piquenique na UENF, leve a família inteira, leve bola, leve a bicicleta, coloque um tênis, vão caminhar, pega uma garrafinha de água, caminhe em volta ali da UENF, que é um lugar bonito aqui em Campos. É bonito, tem banheiro, tem água e tem segurança. Sim. Tem segurança. Então, você pode chegar lá, os seguranças lá deixam a gente entrar, faz o piquenique com a família e vai dar uma caminhada em volta do UENF. E cria memórias, não é? Sim. Mais importante, que são as memórias. Criar as memórias. Lu, a gente está quase chegando ao final, mas antes de chegar ao final, eu quero saber de você o seguinte. Você é maratonista, que me falaram aqui. Qual foi o maior tempo de prova que você já fez e quilometragem também? Bem,
Olha, eu fiz já 5 vezes 42 quilômetros, que é uma maratona. Isso de uma vez só? Não. Ah. Mas em um ano eu fiz 2 maratonas, ano passado. Entendi. Uma maratona de asfalto e uma de trilha, que é bem desafiador aquilo, que foi em Búzios. Então eu fiz o trecho completo lá, você tem como fazer em quarteto, dupla, então eu O fiz que já sozinha. ajuda, né? Fiz sozinha. Então eu já fiz essa prova em 6 horas, que é de trilha. Já fiz asfalto em 5 horas, foi 5 horas, isso. Deu vontade de desistir no meio do caminho? Ah, dá, sempre. Sempre. sempre dá Vou vontade. largar isso daqui, eu vou pra casa. Sempre. Vou sentar no meu sofá. Maratona, quando você faz a prova, parece que você tá numa batalha, tanto interna quanto externa, porque você vê muitos soldados abatidos, sentados no chão com cãibra, muita gente desistindo da prova, e você tá ali, firme e forte, indo no seu ritmo. Trazendo toda essa expertise que a Lu tem sobre a maratona. Deixa eu te perguntar. Tem alguma coisa que eu preciso fazer antes de começar a sair correndo assim pelas ruas? Tem. O que, Lu? Tem. Consultar o médico. Primeiro consultar o médico. Vai fazer seus exames, seu check-up todo, principalmente cardíaco. Sim. Depois, procura um profissional para te auxiliar, passar sua planilha de treino. Porque quem passa treino de corrida são os treinadores, tá? São os professores de educação física, treinados para isso. Por quê? Se a gente sair correndo igual um doido, a gente pode dar canelite, uma inflamação numa pelezinha que reveste o osso da canela. Aquilo ali inflama e você não consegue andar, nem levantar. E é interessante porque eles colocam objetivo. Correr 5 quilômetros e tal tempo. Sim. Você aprende a correr mais rápido, a correr longas distâncias. Então, treinador. Depois nutricionista. Pra caminhar juntinho. Com certeza. Juntinho. E equipamentos? Tipo tênis, óculos, blusa, precisa? Única coisa que eu falo para nós mulheres, usem um top, né, de compressão que segure os seios. Porque se a gente usa um top muito folgado, começa a balançar os seios, a machucar o músculo. Então não vai trazer prejuízo lá no final. Não é interessante. Agora o restante, meu filho, não precisa de nada não. Só ir, coragem. Não, um tênisinho, começa com um tênis mais baratinho de boa, uma meiazinha. Tem condições de ter um óculos de sol, é interessante. Para corrida de trilha tem que ter um óculos e tem que ter uma viseira. Por quê? Você vai passar por meio do mato. Se alguém que está na sua frente soltar um galho, vai pegar no seu rosto direto. Então a viseira impede e o óculos também impede de algum inseto entrar na sua vista. Então tudo tem um porquê. E no asfalto também, se tiver muito calor, sol no rosto, você também não consegue enxergar. Então, se tiver condições, tem um óculos. Senão, é de tardinha para de noite, um tênis, uma roupinha e vai. E sempre indo aos poucos. Aos poucos. Não é começar correndo 5 quilômetros uma vez só não, gente. Leva sua garrafa d'água, tá? Por favor. Isso, levar a garrafinha de água ali. Água. E suplemento pra essa galera que corre. Porque na nossa região, né, a gente tá vendo um movimento que tá tendo sobre essa questão de corrida de rua, de maratonas. Tem algum suplemento ideal pra esse pessoal? Tem alguma... a questão da alimentação? Será que pode ficar muito tempo sem comer? Não. E aí? Conta pra gente, Lu. Não, a gente tem várias categorias de carboidratos. Tem de absorção rápida, absorção lenta. Então, a gente utiliza a absorção lenta como pré-treino para te dar combustível. Usa os géis de carboidrato para te dar absorção rápida no meio, se o seu treino tem mais de 1 hora. Então, é interessante fazer uso de suplementos para não fazer igual a mim lá atrás, que eu perdi toda a minha massa muscular porque eu não comia nada. Sim. Entendeu? Então, é interessante fazer uso. Tem vários suplementos interessantes, mas o ideal, como eu falei sempre estou falando, primeiro, vamos construir uma boa alimentação. Aí começa a entrar os suplementos. Eu tô correndo 3 quilômetros. Preciso usar algo? Não. Tem uma prova de 5 quilômetros, Luana. Eu preciso... Aí eu vou te perguntar. Você vai fazer em quanto tempo? Vai ser asfalto? Vai ser trilha? Porque 5 quilômetros de asfalto é diferente de trilha. Totalmente. Você pode demorar 1 hora para fazer 5 quilômetros numa trilha. E no asfalto fazer em meia hora. Sim. Então, depende... O solo, né, diferente. Do solo, depende da onde, que horas. É no horário de meio-dia, sua corrida de 5 quilômetros, vai gastar muita energia, aí eu vou te passar todos os suplementos para ali. Porque tudo depende de quando, como, onde.
Quem é você? Como é que é o seu ritmo? Você corre rápido? Estatura também influencia? Não, a estatura não, mais o peso. Peso, né? O peso e se a pessoa está correndo muito rápido. Influencia sim em cálculo geral, altura com peso. Aham. Mas em relação ao suplemento, eu calculo de acordo com as necessidades. Tipo, eu peso antes, vejo a quantidade de massa muscular e vejo o objetivo da pessoa. É performance? É emagrecimento? Então, geralmente é tudo junto. Então, a gente começa a trabalhar ali para a pessoa ir obedecendo as quantidades e vendo o resultado. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela era obesa, ela começou com 77 quilos, foi para 70, aí ela trouxe um objetivo muito, muito difícil pra gente, mas a gente tá conseguindo, que é chegar aos 60 quilos. Ela, dos 77, ela já chegou aos 69, se eu não me engano. Nossa. Então, tá indo. Saiu da obesidade e corre e faz musculação. Sim. E sempre... E essa questão da obesidade que você falou, é assim, às vezes a pessoa acredita que a pessoa tem que ser enorme para ser considerada obesa. Não, gente. Meu caso, aí você me valida o que eu vou falar aqui, se ou não, né? Mas eu tava fazendo uns cálculos lá, porque tem vários sites que a gente bota ali e a gente tem mais ou menos uma média. E por eu ser muito baixinha, né? Hoje eu peso 84 quilos. Eu tenho 1,59 de altura. Aí sabe o que o site falou? Obesidade nível 2. Ai, meu Deus. Olha, os sites fazem IMC. Eu não gosto. Sabe por quê? Se você tivesse 84 com porcentagem de 20% de gordura no seu corpo, grande parte aí seria músculo, você estaria obeso do mesmo jeito. Sim, verdade. Entendeu? É tudo uma forma de olhar, então, né? Eu não vejo o IMC. Eu vejo a porcentagem de gordura corporal que você tem. Que é realmente o teste que a gente tem que buscar fazer para realmente entender o que a gente tá carregando, né? Isso. E às vezes você tá acostumada com o seu peso, você se adaptou ali e você nunca teve um peso menor do que aquele. Porque eu sempre pergunto, qual foi o seu menor peso? Qual foi o seu maior peso? E às vezes as pessoas não querem. E se você tá com o peso ideal para você, tá com o seu hemograma direitinho, você come bem, tá saudável? Ok. Gente, eu vou marcar uma consulta com ela. Ok. Geralmente, por exemplo, tem muitas pessoas que romantizavam, entre aspas, a obesidade. Sim. E agora estão emagrecendo por conta de saúde. Por conta de saúde. Sim. Porque eram muito, muito pesadas. Pela altura, muito pesadas. Estão buscando saúde. E é realmente um fardo. A gente se sente carregando um saco de cimento. É assim, quando eu tinha ali meus 17, 18 anos, eu pesava 60 quilos, aí fui cair na besteira de tomar medicamento para emagrecer, aí tomei, não continuei o processo de musculação, de academia, de rotina, acompanhamento profissional, que, mais uma vez, o problema não é o remédio. O problema é você não conseguir manter a sua vida ali na disciplina, no acompanhamento com um profissional. E aí o que aconteceu? E na época que eu tomei, eu tava com 60 quilos, não tinha necessidade. Não. Né? Eu fui para 55 com o remédio, aí eu parei de tomar o remédio, não voltei à atividade, não tive acompanhamento, fui para 70, depois ganhei mais 10 quilos em cima e agora eu tô aqui nos 84. Pesada, me sentindo pesada. Geralmente, os medicamentos, eles modulam o setor da fome, né? Que geralmente é aqui na frente. Sim. Então, por exemplo, se você não sabe, não consegue identificar se é fome ou vontade de comer, você come. E a gente percebe que a gente tá na época do monjaro, né? As pessoas estão monjareia, tudo é monjaro, né? E, tipo, a gente percebe o resultado que tem da medicação, mas a gente também percebe que a grande maioria, pelo menos, né? Quando decide tomar, já tem uma conduta de disciplina, alguns, né? De acompanhamento do médico. E essa é a grande diferença para não ter esse rebote. O que você acha? Olha, eu já atendi várias pessoas que utilizam e utilizaram, né, essas medicações. O problema é que se não tiver uma reeducação alimentar, não adianta. Porque quando parar de tomar, ela não vai saber o que ela pode comer, a quantidade que deve comer. Sim. E as pessoas estão perdendo peso rápido, perdendo massa muscular, estão ficando flácidas, que geralmente ficam muito flácidas. E aqui não acompanha o processo. Não acompanha. Então, ela tem que se reeducar. Reeducar por quê? A obesidade ela é doença. É uma doença crônica. Doença crônica tem que ser tratada todo dia.
como diabetes, como hipertensão. Tem que ter um cuidado diário, sempre está sendo acompanhada, sempre fazendo exercício, sempre comendo bem. Então, as pessoas que estão utilizando dessa medicação, algumas não estão tendo acompanhamento, não estão se reeducando, não estão comendo proteína, não estão comendo. Tem pessoas que eu já atendi que comiam chocolate, porque aí pega um batom, parte no meio e só aquele pedacinho tá bom. E esquecem de beber água. Nossa. Elas esquecem de beber água, elas não bebem água, porque elas não sentem fome. Não sente. Nem a vontade de comer. Nada. E às vezes se comer uma folhinha de alface, para ela já basta. Porque a medicação ela age no intestino. Então ela retarda o esvaziamento gástrico. Você fica mais tempo ali com o alimento no intestino e você não sente fome, nem vontade. E também pode acarretar problemas no intestino, produzindo mais SIBO, que são bactérias ruins, intestinais ruins. Que depois você tem que fazer toda uma proliferação de bactérias boas. Sim. Então fica o alerta aí. Para você que está nos acompanhando aí do outro lado da telinha, compartilha esse episódio lá com aquela mãe, com aquela tia, com aquela avó que não está se alimentando direito, que não pratica esporte. Compartilha também nas redes sociais. Mas Lu, vem cá, me explica aqui uma coisa. Se fosse de você escolher entre uma boa alimentação e um esporte, funcionaria ter um ou outro? Os dois não funcionam. Porque a gente vê muito isso, né? Tem gente, não, mas eu como bem, mas não pratico um esporte. Aí a pessoa pratica esporte, mas come tudo errado. E aí? Tem que ter os dois. Um sozinho não funciona. Tem que ter os dois, não é? Tem que ter os dois. Não adianta você tentar comer... Ninguém come 100% saudável. Verdade. Ninguém come. E se come realmente 100% saudável, tem que fazer um acompanhamento legal ali, tanto a parte psicológica. Porque se a gente começar a analisar redes sociais de pessoas que tinham esse tipo de prática, depois elas vieram relatar os problemas que elas tinham os psicológicos em relação a isso, a alimentação. A alimentação, né? Porque tem, se eu não me engano, o nome é ortorexia, que é o vício da alimentação saudável com exercício físico. Isso é um problema psicológico. Que é o extremo demais também das coisas, né? Então, ninguém é 100%. Então, mas a associação dos dois é o que dá o sucesso. Se fosse de você dar um conselho para quem está do outro lado da telinha a respeito do esporte, que conselho você daria? Façam. Só Bem direto. Façam o que for melhor. Não gosto de academia. Gosto do Pilates, vai pro Pilates. Gosto de nadar, vai nadar. Gosto de dançar, procura uma academia de dança. Mas se movimente, não fique sentado no sofá. Sim. E sobre alimentação? Para quem tá do outro lado e fala que eu não tenho tempo para poder comer direito. Tem sim. Tem Adorei. tempo. Tem como você picar a sua salada e deixar na geladeira e levar todo dia a sua marmita. Tem como você pedir a sua marmita fitness, tem lugares que vende. Sim, verdade. Aqui em Campos tem lugares que vende comida já fitness prontinho. Tem um pote que vem nos lugares, essas casas aí, um pote grande assim, de plástico, que em cima tem um copinho e ele tem com um garfo. Você faz uma salada de macarrão e bota várias coisas ali, usa o copinho pra botar o molho e já tá ali, só Sim, sim. Esses dias eu experimentei uma salada maravilhosa, maravilhosa. Era com frango grelhado, alface, queijinho parmesão. Ótimo. Nossa, uma delícia. E tinha um molhinho, muito bom. Dá pra levar de casa. Muito bom. Lu, agora a gente chegou no bate-bola jogo rápido. Eu vou falar pra você algumas frases e você completa com uma frase ou uma palavra, tá bom? Um mito que precisa ser deixado de lado. Ai, gente, tem tanto. Arroz e feijão não é ração, tá? É comida. É comida. Um hábito que muda vidas. Exercício físico. Porque quando você faz exercício físico, você melhora a alimentação. Uma frase que te representa como nutricionista esportiva. Meu Deus. Nutrição é equilíbrio. Fofa. Um alimento que você ama e não abre mão. Ovo. Nossa. Uma verdade que as pessoas precisam ouvir. Quebre o vínculo ruim. Começa a ter hábitos, bons hábitos, que você muda a sua família. Você é responsável pela saúde da sua família. Você é responsável. Nossa, forte, hein? Esporte é? Vida. Lu, e como a gente acha você nas redes sociais? Eu tenho o Instagram, Nutri Luana Peçanha.
tudo ali relacionado a esporte, a corrida, a suplementos, a dicas para alimentação saudável. Todas as provas que eu fiz de maratona, corrida curta, tudo ali. Conhecimento. Então, se você ficou com mais sede, fome desse conhecimento, vai lá no Instagram da Lu, fala, vi do podcast Tem Crente na Mesa, que eu tenho certeza que ela vai recepcionar você lá de braços abertos. E chegou agora a hora do nosso presentinho. Lu, a gente tem presentinho aqui pra você lembrar da gente. Espero que você volte mais vezes. Várias. Porque tem muito assunto bom aqui que você foi colocando, mas a gente já tá finalizando. Lu, e agora só pra finalizar, a gente tá na reta do ano novo, final de ano já, 2025 tá encerrando. Se fosse de você deixar um conselho pra galera pra 2026, você teria algum conselho? Não espere fazer nada em segunda-feira. Faça agora, hoje. Nossa, adorei. Não espera segunda. Não espera segunda. Ouviu o podcast? Tá entusiasmado? Vai agora pra academia. Vai agora, bota o seu tênis, vai fazer a sua caminhada. Agora. Não espera outro dia. Eu deixo pra segunda. Não espera pra segunda. É hoje, é agora. Porque às vezes a segunda-feira pode ser tarde. Entendeu? Faça agora. Anotou, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo episódio. Tchau! Jesus is